Oi pessoal, então a gente está aqui para conversar, fazer mais um bate-papo, né? E eu percebo algumas dúvidas que são comuns a algumas pessoas, alguns clientes nossos que adquirem os equipamentos da família NLS ou da Quantico Magnético. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar ajudar essas pessoas que têm esse tipo de dúvida, né? E porque eu sempre estudei sozinho. Quando eu comecei a trabalhar com biorressonância 6 anos atrás, não tinha nada aqui no Brasil e pouca coisa no exterior. Então eu gostaria de estar ajudando no que for possível aos colegas que estão começando, aos colegas terapeutas. Então vamos lá. Algumas dicas que eu acho que seria relevante. Se não servir para vocês, vocês deletam, tá? E se servir, façam bom uso, bom proveito. Meu desejo é que vocês cresçam e ajudem o maior número de pessoas possível. Bom, número 1, né? As máquinas de biorressonância, elas não realizam o trabalho sozinhas. Então perceba assim, tem pessoas que querem adquirir a máquina, achando que adquirindo a máquina de biorressonância, elas automaticamente se transformarão em terapeutas. Não é assim. Você tem que ter um conhecimento prévio de terapia complementar, seja ela na área da medicina tradicional chinesa, seja ela na área de iridologia, de fitoterapia ou alguma coisa assim, não é? Então você tem que ter um conhecimento prévio. A máquina de biorressonância, ela não vai transformar a pessoa em um terapeuta. Número 2, imprimir o relatório para o cliente também não é terapia. Eu vejo assim uma preocupação bastante grande de algumas pessoas em querer estar imprimindo o relatório para o cliente, mas e aí? O seu cliente vai fazer o que com esse relatório? Porque certamente ele vai ter menos conhecimento de terapia, de saúde, de fisiologia do que você. Então ele não vai saber o que fazer com aquele relatório. Você vai satisfazer a curiosidade dele, talvez, no máximo. Mas você não vai estar ajudando ele. Então, imprimir relatório não é terapia. Terapia é você, de posse das informações que a biorressonância lhe passou, montar uma estratégia terapêutica em cima dessas informações e passar algo para o seu cliente que seja assimilável, que ele entenda o que tem que fazer para mudar a situação dele de saúde. É isso que você tem que fazer. E não imprimir um relatório e entregar para ele como se isso fosse algum tipo de terapia, porque não é. Em muitos casos você vai estar até atrapalhando, como eu já gravei um vídeo anterior falando sobre isso. Às vezes tem informações ali nesse relatório que você vai imprimir que vai servir apenas para deixar o paciente assustado, nervoso, intranquilo, porque algumas patologias graves elas vão aparecer. Porém, não necessariamente elas vão estar dentro do parâmetro, o que indica que elas não estão adensadas no corpo físico. Ou até mais longe do que isso ainda, né? Não estão nem dentro do parâmetro de frequências da patologia. Então, para evitar que o seu paciente fique nervoso, preocupado com algo que não existe, a gente sempre repete, imprimir relatório não é uma boa. Talvez a exceção seja a quântica magnética, né? Porque ela não é tão assustadora assim. E a pessoa vai ter lá alguns parâmetros que é bom para saciar a curiosidade dela, porque também o relatório sozinho da quântica magnética não é terapia. O que a gente sugere sempre é que você tenha uma ficha de anamnese pessoal, personalizada, para preencher antes e depois um relatório da mesma maneira, personalizado para você, que seja coerente com a tua linha terapêutica, a linha que você trabalha. Aí sim você entregar para o seu cliente um relatório com as principais patologias, os principais parasitas e uma solução para esse problema, né? Uma solução para ele fazer em casa, mudança de hábitos alimentares, fitoterapia, acupuntura, aí vai depender da linha que você trabalha. Mas o cliente ele tem que entender, ele tem que saber o que é que ele tem que fazer, e tem que ser uma coisa relativamente simples para que ele não caia na morosidade, né? Fique procrastinando e não faça nada e continue com o mesmo problema de saúde. Então a gente tem que facilitar a vida do nosso cliente. Número 3 que eu tenho percebido, as pessoas têm que definir a sua linha terapêutica.
Então assim, eu sempre falo, nós terapeutas, nós temos que estudar muito, principalmente fisiologia humana, né? Fisiologia, como é que funciona, onde estão e para que serve cada órgão, sistemas do corpo, não é? Então assim, é muito bom você estudar, fazer cursos, adquirir conhecimento. Porém, existe um outro lado. Às vezes você vai para o extremo. E aí você fica fazendo curso disso, daquilo. Você faz 30 cursos e você não sabe onde fica o baço. Então é complicado. Então se especialize. Estude sempre. Mas se especialize na tua linha terapêutica. O que é que você quer ser? O que é que você quer fazer? Que linha terapêutica você quer usar? Porque se você ficar dando tiro para todo lado, uma hora você acerta o pé. Se você quiser ser tudo, se quer ser iridologista, acupunturista, reikiano, não sei o que, e acaba não fazendo nada. Então assim, estudar é bom, a gente tem que estudar, tem que se especializar, principalmente em fisiologia, mas defina uma linha terapêutica. E se especialize nessa linha terapêutica para você fazer uma coisa e fazer bem feita. Senão você acaba não fazendo nada. Número 4 seria: use as máquinas de biorressonância para complementar a tua linha terapêutica e não para substituí-la. Como eu falei lá no começo, né? A máquina de biorressonância ela não vai transformar você num terapeuta. Você tem que ter o conhecimento de terapia, seja em que linha for. Então assim, não pense você que nunca estudou nada, ao adquirir uma máquina de biorressonância você automaticamente vai se transformar num terapeuta. Não é assim. Sinto lhe dizer, mas você tem que saber. Você tem que estudar muito, e muito mesmo, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Isso é muita responsabilidade. E não é o fato de você ter uma máquina que você sai por aí sendo terapeuta. Número 5, se você quer uma máquina de biorressonância para ganhar dinheiro, talvez você esteja no lugar errado. Eu não sou contra você ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Eu cobro, e as pessoas que podem pagar, eu cobro bem, o que é justo, nem mais nem menos. E as pessoas que não podem pagar, que eu sei que realmente não podem pagar, a gente não cobra nada. Tem casos também, então tem que ver a situação qual que é. O pessoal sempre pergunta, quanto que você cobra? Depende. Eu não vou cobrar o mesmo preço no centro da cidade, que é um poder aquisitivo baixo, do mesmo preço que eu cobro ali na Nova Campinas, que é uma classe média alta. Então você tem que ver o seu público-alvo, né, o perfil do seu público, e basear o teu preço no perfil do teu público. Mas eu já vi algumas pessoas afirmando para mim que querem comprar uma máquina de biorressonância porque ela cansou do emprego dela e ela quer começar a ganhar dinheiro com terapia. Então volta de novo naquilo, né? Mas como que você vai? A máquina não vai transformar você num terapeuta. Você tem que estudar e tem que estudar muito. E outra coisa, ganhar dinheiro com terapia é justo. É justo você ganhar. Mas se você está pensando em comprar uma máquina para ganhar dinheiro, talvez fosse melhor você procurar um outro trabalho, porque a medicina, assim como a terapia complementar, pelo menos eu penso que são quase um sacerdócio, são coisas sagradas. Não é para você basear teu ganha-pão nisso, pensando só no ganha-pão. Você tem que pensar que você está lidando com vidas. E tem que fazer da profissão de terapeuta um ofício sagrado, um santo ofício. Se você pensar só em ganhar dinheiro, não dá, né? Ganhar dinheiro justamente, sim, mas só ganhar dinheiro, ver só o lado financeiro, talvez fosse melhor você repensar. E número 6, não procure algo secreto e misterioso nas máquinas de biorressonância. Eu já vi pessoas que fizeram o curso de análise de operação básica, depois fizeram um pouquinho mais avançado e acabou, não tem mais nada para aprender, né? A máquina de biorressonância, como eu falei, é para complementar o seu tratamento. Então, o que você vai fazer? Você tem que aprender a fazer análise, uma análise bem feita. Você tem que aprender a fazer a metaterapia corretamente, fazer a análise de medicamento e de alimentos com o copinho, se for o caso da NLS, né? Criar essências vibracionais, fazer teste de entropia e, nossa, tá bom demais.
Não existe nada de secreto assim que você possa tirar da máquina, né? Então eu vejo pessoas querendo, não, eu quero um curso avançado, mas primeiro você aprenda a lidar e a usar de maneira correta e útil aquilo que você já sabe do básico, né? Porque às vezes a pessoa tá usando de modo ineficiente o básico da máquina e está preocupada em fazer um curso avançado. Não, se especializa, põe o pé no chão, se especializa primeiro no básico, faça bem feito o básico, bem feito. Aí, depois, mais lá para frente, você procura o avançado. Se bem que, como eu falei para você, não tem nada de muito misterioso. É aquilo, é análise, teste de entropia, teste de NLS e só. A máquina não tem nada de secreto. Então é isso, pessoal. Eu, como vocês, também estou aprendo a cada dia. Às vezes acerto, às vezes eu erro. Mas eu queria estar passando isso para vocês porque eu venho notando em alguns clientes uma dificuldade nestas áreas. Eu tenho certeza que essas pessoas são pessoas boas, idôneas, e elas vão estar entendendo e vão estar se corrigindo, tá? Espero que tenha sido útil isso para vocês. Se não foi útil, não é o caso de vocês, isso aqui deleta. Um abraço para vocês, espero que vocês sejam cada vez mais excelentes terapeutas.